Muito bem. Amigos, assim como vocês estão nesse momento, nós vamos orar. Eu vou ver aqui no chat se tem mais algum pedido. Lembrar de orar pelo Maurício. O Eliezer colocou aqui. Maurício. Vamos orar também pelo Maurício. O Lúcio também pede oração por ele, pela sua família, toda a igreja de Águas Claras, todo do Sul. Vamos orar. Nós vamos orar por todas as famílias nesse momento. Vamos orar pelos nossos filhos. Ok. Vamos orar nesse momento, então. Peço que você, aí como você está, feche os seus olhos. Nós vamos falar com o Senhor nesse momento. Santo e eterno Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, nesse momento, Senhor, em atitude de reverência e adoração, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Querido Pai, nós temos, primeiramente, a gratidão em nosso coração por poder entrar na Tua presença diante do Santo dos Santos. E nós entramos na Tua presença com ousadia, e não porque temos méritos em entrar diante do Senhor, mas porque nós temos um Salvador, Jesus Cristo, aquele que é santo, que é justo, que é perfeito, e que nos cobre com a sua justiça. É através dos méritos de Cristo que nós estamos aqui. Pai, cada homem que está aqui nesta manhã veio com seu coração aberto para ouvir a tua voz e disposto a colocar diante do Senhor os seus pedidos, os seus agradecimentos. Alguns pedidos, Pai, foram mencionados aqui. E diante do céu nós estamos aqui para representar essas pessoas através da intercessão. Nós queremos interceder nesse momento, Senhor. Essa atribuição foi colocada sobre nós como sacerdotes. E nós, nesse momento, Pai, colocamos diante do Senhor o irmão João. Está passando por necessidades, por dificuldades, e ele está acamado, passou por uma cirurgia recente, ficou entre a vida e a morte, ainda está passando por problemas sérios. Pai querido, por favor, que nesse momento o teu Espírito Santo possa visitá-lo. E que os teus anjos possam estar ali, e que o Senhor, com o seu toque poderoso, transformador, de cura, possa estar trazendo cura e restauração para este homem, Senhor, para este valente. Que a tua vontade se cumpra sobre a vida dele. Nós não sabemos quais são os teus planos, os propósitos e o porquê dessa situação ter acontecido, mas o Senhor o sabe e que os teus propósitos se cumpram, Senhor, sobre a vida do irmão João, da sua família. Que o Senhor possa honrar a fé dos seus amigos, dos seus irmãos que aqui estão nesse momento em oração, clamando, assim como a igreja tem clamado sobre a vida dele. Pai querido, eu coloquei aqui o nome do Guilherme, esse jovem que trabalha aqui conosco, aqui no CAT, que está passando por esse problema no seu olho. Ele ainda está te conhecendo, Senhor. Ontem tive a oportunidade de orar com ele, orar por ele e com ele. E eu quero pedir, Pai, que essa situação, que nós também não entendemos o porquê de ter acontecido, que ela possa resultar em testemunho, em transformação, que o Guilherme possa conhecer o teu poder, e que o Guilherme possa ver que o Senhor é Deus, que o Senhor tem o poder não apenas de curar e trazer cura física, mas também tem o poder de trazer cura espiritual. Por favor, Senhor, atue sobre a vida desse jovem. Nós, nesse momento, queremos orar pela Laura, que está entubada. É uma menininha, Senhor. Por favor, ó Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Pai, dessa menininha, dos seus pais, da sua família. Por favor, Senhor, não permita
essa menininha sofra. Não permita, Pai, que esses pais continuem sofrendo. E se for do teu querer e da tua vontade, Senhor, nós humildemente pedimos que o Senhor traga cura e restauração. Traga o milagre, Senhor. Nós queremos ver um milagre na vida dessa menininha. Nós oramos, Pai, por ela, oramos pelos seus pais, para aqueles que têm intercedido, ouça essa oração, Senhor. Nós clamamos. Pai querido, aqui está o meu amigo Túlio, que acordou gripado, mas ele está aqui, decidiu estar aqui. Eu quero orar por ele, eu quero orar pela sua família, pelas suas filhas, pela sua esposa, que o Senhor possa abençoar o Túlio. E assim como o Túlio, Pai, eu quero orar por cada homem que nessa manhã decidiu estar aqui, decidiu fazer parte desse encontro. Eles estão aqui com um propósito, Senhor. É o propósito de intercessão e é o propósito de estudo. O pastor Lucas vai abrir mais uma vez a tua palavra, vai falar ao nosso coração. Eu quero pedir que o Senhor o use mais uma vez poderosamente. Eu sei que ele tem uma mensagem vinda do céu, uma mensagem que vai trazer restauração, vai trazer renovação espiritual, perdão. É uma mensagem que vai vir de encontro à necessidade de cada um de nós. Por favor, Pai, abençoe o pastor Lucas. E em nome dele nós oramos por cada homem, por cada pastor, por cada líder espiritual da nossa denominação, da nossa igreja. Abençoe, Senhor, esses pastores. Abençoe suas famílias, abençoe o seu ministério. E abençoe cada homem desta igreja, Senhor. Esses homens que estão buscando ao Senhor, por favor, Pai, que o Senhor possa dar a eles uma porção dobrada do teu Santo Espírito. Fale ao nosso coração. Nos abençoe. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus amigos. Quero saudar a todos aí com um feliz sábado. Aqueles que eu não tive a oportunidade de falar ainda, feliz sábado para você que foi entrando. Eu, sem mais delongas, quero passar aqui a palavra para o pastor Lucas. Pastor, que Deus o abençoe poderosamente mais uma vez. Obrigado por ter aceito aí o convite de fazer 2 encontros seguidos conosco. O primeiro, na semana passada, está gravado. Em breve eu já vou disponibilizar aí os 2 encontros, essa semana mesmo, para que aqueles que não puderam assistir o primeiro possam assistir e entender o de hoje, né, pastor? Deus abençoe, querido. Maravilha, bom dia a todos, um feliz sábado, espero que todos estejam bem. Como a Tilly falou, agora está fazendo calor aqui, né? E aí, como é que passaram a semana? Aquele assunto ainda reverberou aí na sua mente um pouco, sobre o poder da bênção dos pais, os efeitos da bênção, os efeitos da ausência da bênção. Nós aprendemos que a ausência da bênção é maldição, não tem meio termo, não tem meio termo tanto na terminologia como na Bíblia. E eu espero que você tenha refletido um pouco sobre aquele assunto, poder da bênção dos pais, e possa ter o desejo de colocar em prática. O tema de hoje, ele é proveniente desse livro aqui, ó, Perdoando Nossos Pais, Perdoando a Nós Mesmos. É o David Stope. Semana passada nós falamos para pais, hoje eu quero falar para filhos, porque cada um de nós somos filhos. Então, deixa eu compartilhar aqui, tenha bastante atenção, vai ser 27 apresentações, e a gente termina com a visão de uma família bíblica, para que você entenda. Eu não vou dar muito spoiler, mas nós iremos agora para a temática. Alguém quer comentar algo antes? Eu disse que daria aí um momento para que fosse comentado. Alguém queira comentar algo antes? E talvez queria comentar na semana passada, não deu tempo.
Todos conseguem ver aí? Alguém me deu Ainda não, pastor. Não? Ainda não. Peraí, então, vou fazer aqui o esquema lá. Peraí, tela cheia. E agora? Dá para a gente ver, só que ele ainda não está maximizado. Agora sim, maximizou. Muito bem. Perfeito. Perdoando nossos pais, perdoando a nós mesmos. Queridos, nós precisamos entender agora um pouco daquilo que se reflete a nossos pais. Você pode dizer assim, pastor, mas os meus pais já são falecidos. Ok? Mas a pergunta é, existem coisas que ficou sem ser resolvidas, sem serem resolvidas, faltou algum momento de perdão que não aconteceu? Hoje é o momento de você reabrir essa caixa, não para o seu sofrimento, ao contrário, para a sua cura. Às vezes nós falamos de pais como filhos e nós temos a seguinte ideia: poxa, eu sempre tive um pai ali que estava comigo e etc. Eu tive uma família envolvendo pai, mãe, agora falando de uma família especificamente perfeita, né, mesmo sendo imperfeita, mas nos moldes de ter pai em casa, mãe em casa, esse casal junto e você sendo o filho. Algumas memórias você tem desse momento. Mas certamente existem algumas questões que você não concordava. E às vezes isso trouxe alguma mágoa, algum rancor para você. A ideia hoje é falar sobre perdão e te mostrar uma realidade de uma família a qual nós fazemos parte, somos produtos dela, e não tem como você fugir disso aí. Não há maneiras de você escapar, não há formas de você até mesmo negar, embora nós queiramos. Então, veja, o seu pai, ele estava sempre junto com você na sua casa, pai, mãe, etc. Eu estou falando de pai, mas envolve mãe também, tá? E para você, talvez, foi um pai presente. Só que o que acontece é isso aqui, ó. Você pode ter tido um pai emocionalmente ausente, uma mãe emocionalmente ausente, ou ser um pai emocionalmente ausente. Não é porque você está dentro da mesma casa que você é um pai presente ou teve um pai presente por ele estar dentro da própria casa. Como diz ali, ó, você pode estar no cômodo ao lado e ao mesmo tempo ser tão distante. Quantos são os relatos, talvez você esteja vivendo essa experiência como pai hoje, de experimentar um distanciamento entre você e o seu filho ou sua filha. Ou talvez você conheça alguém que esteja passando por isso e tem sofrido muito. A grande questão aqui não é dizer que você tem sido um pai emocionalmente ausente, mas é abrir uma reflexão. Será que eu estou tão próximo dos meus filhos como imagino estar? Como que eles pensam isso e como que eles veem isso? Você se lembra do que eu deixei no ar a semana passada, sábado passado, sobre a questão do filho? Eu não sei que quantos têm mais de um filho. Lembra dessa questão que eu perguntei a você quem era o preferido? Hoje você vai ver isso. E não adianta balançar a cabeça aí e dizer que, pastor, eu não tenho filho preferido. Você vai ver que isso existe. Então, a questão do pai ou da mãe não basta estar dentro do mesmo espaço, mas o cumprimento do papel de pai ou de mãe.
Se o papel tem sido cumprido, você está sendo presente. Caso alguma coisa esteja faltando, talvez você tenha sido pai ausente, ou teve um pai ou uma mãe ausente. Mas o que é perdão? Quando nós falamos de perdão aqui, nós referimos a isso aqui, ó. Perdão não é somente aquilo que a pessoa fez. Referindo a pais, mães, relacionamentos familiares, nós devemos perdoar tanto pelo que eles fizeram, quanto pelo que não fizeram. Porque existem coisas que você, como filho, de forma natural, instintiva, você espera do pai ou da mãe. E talvez isso não aconteceu naquele momento. Como, por exemplo, o que eu falei na semana passada sobre o poder da bênção. A ausência da bênção, veja bem, queridos, o filho, ele espera essas fases da vida para que a próxima etapa possa ser mais tranquila para ele. Mas, como eu disse e apresentei para vocês, ó, quando naquela fase crítica, lembra das 7 fases críticas que nós devemos ser abençoados? Naquela fase crítica faltou a bênção, a próxima etapa vai ser mais desafiadora para ele. Porque faltou você liberar ele para a próxima fase do jogo da vida. E aí, talvez você fez muitas coisas e esqueceu de fazer o básico. Perdoar tanto pelo que os teus pais fizeram, quanto pelo que eles não fizeram. Então, quando nós pensamos em perdão aos nossos pais, devemos pensar nessa ótica. Lembrando, se alguém tiver alguma dúvida e abrir o microfone, não tem dificuldade. Pode abrir o microfone e comentar ou perguntar, tá bom? Vamos a seguir. Então, o perdão, nesse contexto, ele é a chave para resolver a dor do passado e quebrar os padrões geracionais. O perdão, ele não é apenas para os nossos pais. O perdão é para nós. A primeira essência desse perdão é para nós, é para resolver aquela dor do passado. Resolver aquela questão que não foi resolvida. E aí, volta a dizer, talvez você esteja dizendo assim, tá bom, pastor, mas o que eu faço se o meu pai e a mãe já são falecidos e eu sei que eu tenho muita coisa e não foi resolvida com eles? Eu te daria uma dica. Os teus pais são falecidos, é uma dica que nós damos e aprendemos. Escreva uma carta mesmo. Mas ao escrever essa carta, coloque tempo para isso. Você, apenas você, sozinho, escreva essa carta e coloque toda a dor do passado e aquilo que você gostaria de ter resolvido e não pôde ser resolvido a tempo, ou você perdeu o time para resolver essa questão com seu pai ou com a sua mãe. E eu sugeriria que você levasse essa carta lá no cemitério, lá no túmulo dele, e depositasse de forma simbólica essa carta lá, como um ato simbólico de resolução, mas com o coração aberto e quebrantado, para que aquela dor do passado, aquilo que não ficou resolvido, seja sepultado ali naquele local e não volte a perturbar o seu coração. Anotou aí? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não estou te vendo, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já olhou para a sua família? Você já olhou para a sua família? Nesse momento aí, olhe para a sua família. Não estou dizendo para os seus filhos, mas daqueles que te antecederam, a sua origem. Olha para o teu contexto familiar. Claro, de forma bem rasa, não dá para a gente aprofundar, isso vai demandar tempo.
Mas olhe para a sua família, não sei se você conhece a sua origem. Desde 2023, eu passei a pesquisar sobre a minha família, né? Eu relatei para vocês aqui, fui criado sem meu pai, etc. E eu não conheço nem a história por parte de pai, não conhecia, né? E tampouco nem por parte de mãe, porque existia algumas coisas envolvendo segredos familiares. Você sabe muito bem o que é isso. Todo mundo sabe, acho que isso vai aparecer aqui na palestra, todo mundo sabe, mas ninguém quer contar. Existem questões, detalhes da nossa história que as pessoas guardam. Seja um tio, uma tia, o pai ou a mãe, não entrega tudo realmente do que era a família. E eu, através do site Family Search, comecei a encontrar alguns detalhes históricos da família e informações preciosas. E é interessante você conhecer a sua origem. Olha para a sua família, olha para a sua origem, porque isso vai provocar isso aqui, ó. Os modelos familiares, quando você olha para a sua família, olha para o seu modelo familiar que você teve até aqui, os modelos familiares, às vezes, podem destravar mistérios que nenhuma outra tentativa de entendimento tenha resolvido. Talvez eu tenha falado para alguém que, em algum momento da vida, fez o seguinte questionamento: poxa, por que eu nasci nessa família? Cara, mas essa família tem muito problema. As pessoas são problemáticas, as pessoas são difíceis. Existem problemas relacionais no meio do meu povo, da minha família, que é incompreendível para mim. Eu não consigo compreender. E por que eu nasci justamente nessa família? Por isso que eu pedi para você olhar para a sua família. Porque você vem de um modelo familiar. E às vezes, quando nós olhamos para trás, mas agora com detalhes, com nuances, minúcias, olhando quem foi quem, olhando como foi as suas relações, nós podemos destravar alguns mistérios que nenhuma outra tentativa de você conseguir entender para que seja resolvido, você conseguiu. Então, é importante você olhar para trás. E aí, quando nós falamos de sistemas familiares, eu falei para você na semana passada, citei, né, cheguei a citar, sobre sistemas familiares disfuncionais, padrões geracionais. O que é isso? Esses sistemas familiares disfuncionais e padrões geracionais são de comportamento e relacionamentos dentro das famílias que trabalham para nos tornar doentes ao invés de saudáveis. Como assim? O que é disfuncional? Disfuncional é aquilo que não funciona da forma que deveria. Por exemplo, o pai deveria cumprir o papel dele, etc. Deveria ser fiel à mãe. Mas talvez eu esteja falando agora para filhos que os pais tiveram algum problema de adultério, que os pais tiveram algum problema de violência física entre eles, né? O pai violentar a mãe violentar o pai, etc. Claro que o mais comum de acontecer é o pai violentar a mãe, não a mãe violentar o pai. Mas pode acontecer. E isso gera um padrão geracional. O que é um padrão? É aquilo que vai se repetir por gerações. Por exemplo, o teu avô, ele sempre permaneceu casado com a sua avó? Ou ele teve algum problema de adultério? Houve algum problema de separação? Eu tenho uma tia e desde quando eu nasci, isso faz 33 anos, ela é separada do esposo, só que moram na mesma casa. Todo esse tempo. Claro que eles já eram separados antes do meu nascimento. Mas eu conheço e quando eu vou visitá-los, os dois estão lá, moram na mesma casa, ele mora em outro cômodo, dentro da própria casa ali. Ela cozinha para ele de forma normal, como estivesse juntos ali, mas são separados. Não sei o que aconteceu, mas talvez exista uma ausência de perdão.
O fato é que agora o filho, um dos filhos, também passou por uma separação. E hoje é um homem separado, divorciado. A pergunta é que você precisa olhar para trás, a pergunta não, o questionamento. Olhar para trás e ver quais são os padrões que se repetiram na sua família, na sua casa. Porque se o teu pai teve problema em permanecer sendo fiel à sua mãe, o teu avô também teve o mesmo problema, bem provável. E sucessivamente o seu bisavô passou pela mesma questão. Isso depende de uma investigação familiar, a qual é necessária para que você entenda o sistema e possa colocar um ponto final na história. Então, olha o que diz ali. Todos nós somos produtos de famílias cuja dinâmica e padrões relacionais eram suficientemente desordenados, a ponto de serem considerados doentios e disfuncionais. E por que doentios? Porque isso traz mágoa, rancor, isso gera desgaste familiar. Lembre-se que nós não somos perfeitos. Existe natureza pecaminosa em nós. Logo você espera imperfeição e logo você espera disfunção, que as coisas não funcionem da forma que deveriam. E é claro que é o sonho de cada filho que as coisas funcionassem da forma que deveriam. Talvez você, na infância, olhou para uma família e pensou, poxa, por que meu pai, por que minha mãe não me tratam da mesma forma que os pais do fulano tratam? Então, queridos, a gente precisa analisar profundamente a nossa família, analisar a nossa origem, para saber quais são os padrões que estão se repetindo. Deixa eu falar uma coisa, olhando para você aqui. Você é o responsável por colocar fim à reprodução desse padrão geracional. Você é responsável. Você não pode passar mais uma geração adiante para que a sua geração posterior resolva um problema que percorre na sua casa, na sua família, há décadas, há gerações, há 3, 4, 5 gerações atrás. E aquelas gerações posteriores não cumpriram com o seu papel e falharam em colocar um ponto final nessa história. Sabe o que nós somos? Somos homens e mulheres adultos que, depois de anos de luta, com uma variedade de problemas emocionais, psicológicos e relacionais, têm percebido que parte da razão pela qual eles são do jeito que são é porque alguma coisa em seus antecedentes familiares os fizeram assim. Olha para você aí. Com certeza você reproduz comportamentos que são do seu pai ou da sua mãe. E sabe o que é interessante e curioso? Às vezes as falas são idênticas e você não percebeu. Você reproduz uma fala sem tirar ou acrescentar nenhum ponto ou vírgula, mesma fala que o teu pai e a tua mãe fizeram a você. Você reproduz a seu filho, ou a sua esposa, e etc. Então perceba, nós somos homens e mulheres adultos, depois de anos de lutas com variedade de problemas emocionais, psicológicos e relacionais, nós somos do jeito que somos, porque alguma coisa dos nossos antecedentes familiares nos fizeram assim. Interessante essa citação de Robert Subby, Lost in the Shuffle. Ele diz assim, muitos de nós saímos de casa desafiadoramente, prometendo, você já prometeu isso, eu nunca vou fazer como os meus pais. Infelizmente, nós somos o que aprendemos e, eventualmente, de alguma maneira, nossos pais conseguem passar a residir dentro de nós. E aí, só mais tarde, como adultos, descobrimos que nós nunca realmente saímos de casa. De fato, em muitos aspectos, somos exatamente como nossos pais, que jogaram o mesmo jogo com um nome diferente.
Ainda assim, todos os produtos de uma herança codependente. Sabe o quê? Perdido na confusão. Ah, não, porque lá na casa do meu pai era assim. Meu pai olhava, nós entendíamos. E aí você acha que com seu filho tem que ser do mesmo jeito. Não, porque comigo aconteceu isso. E a tendência nossa é que aquilo que aconteceu conosco, ou fizeram conosco, nós reproduzimos porque achamos que é correto e ético aos nossos olhos, sobre as nossas, lentes. Os jovens estão cada vez com mais medo, ali saiu errado, mas é de se casar, pois não querem correr o risco de repetir os padrões de desilusão e desespero que já viram na geração de seus pais. Ou se o fazem, muitos decidem não ter filhos pelas Pastor mesmas... Lucas, desculpa Oi. interromper, doutor. Tá sim a apresentação para todos. Aham. Espera aí. Como é que é o negócio? Não, só está aparecendo o senhor falando e não tem apresentação para ninguém. Saiu a apresentação, pastor. Saiu? Deixa eu voltar então aqui. Uhum. Um minuto para trás, assim, meio minuto. Ah, ok. Espera aí. Vamos ver aqui. E agora, voltou? Sim, voltou. Vocês chegaram a ver essa citação aqui? A gente só ouviu. Essa não. Ah, só Você ouviu, né? É aquela sobre sairmos de casa e nunca dizer que nunca vai fazer como os pais. Aquilo que eu citei aqui. Obrigado aí pela observação, viu? Obrigado mesmo. Então, olha aqui, ó. Como eu disse, os jovens estão cada vez com mais medo de se casar. Você conhece algum jovem aí que está namorando há anos? Até na sua igreja aí. Eu sei que tem muitos líderes de igrejas aqui. E não tomaram a decisão de se casar e já viraram motivo de piada na igreja e etc. Ou talvez é o seu filho que está enrolando alguém, sua filha. Muitos deles estão com mais medo de se casar, pois não querem repetir os padrões que talvez os pais ou vocês trouxeram para eles. Ou você passou por essa situação. E muitos deles, dessa nova geração, decidem não ter filhos pelas mesmas razões. Então, olha só, o tipo da família do qual você veio pode ter um efeito profundo sobre uma série de dinâmicas importantes em sua vida pessoal, até mesmo como adulto. Quando nós falamos, isso aqui é interessante, o Atinibri, ele sabe disso melhor do que eu. Às vezes, queridos, nós, quando estamos passando por alguma situação com os nossos filhos, ou quando estamos passando por alguma situação, nós mesmos, e há uma recomendação de você buscar um terapeuta, você buscar um psicólogo, etc. Às vezes a indicação é assim, leva o seu filho lá num psicólogo, procura um psicólogo para ele. Mas a verdade é que nós erramos quando nós direcionamos o problema para apenas uma pessoa. Eu já levei meu filho em vários psicólogos, já levei meu filho em um terapeuta, e etc. E nada se resolve. Você já parou para pensar que não é apenas o indivíduo que está doente, mas é a família? E não adianta você tratar aquela ferida se o corpo está inflamado. O corpo está inflamado, não é só aquele local. Não adianta você passar, essa geração aqui, atual, ela não sabe disso. Mas eu com 33 anos já sei, você vai se lembrar. Não adianta você passar aquele metiolate, o famoso mercúrio, que tinha aquela redinha que passava no machucado, você ia da terra à lua em 5 segundos, apenas naquela ferida, se o corpo está inflamado, se todo o sistema está inflamado e há uma infecção instalada.
Quando nós falamos de terapia, quando nós falamos da busca de auxílio, não deve ser levado em conta apenas o indivíduo. Talvez o teu filho ou a tua filha está passando por alguma situação que se refere mais a você do que a ela. Ou talvez você esteja passando por alguma situação que se refere mais a seus pais do que a você. Você está colhendo daquilo que foi plantado. Então, é a família que está doente. Se alguém está com problema, é a família que está doente, não apenas os membros individuais. Alguma coisa no sistema está causando aquilo ali. Outro detalhe que acontece é a divisão de gêneros. Dentro de casa, homens e meninos se unem. Você já reparou que o menino sempre é ligado ao homem? E a menina sempre ligada à mulher? Nos aspectos de viver ali, ó, eu até destaquei o mundo dos homens e o mundo das mulheres. E geralmente não trocam os papéis. Ah, homem no domingo está sentado, homens lá na sala assistindo o jogo. Você não vai ver uma mulher lá assistindo o clássico, a galera do Sul aqui, Inter e Grêmio, o Grenal, né? Você vai ver mulher sentada lá para ver um Grenal, a não sei que ela seja ficcionada em futebol, mas não é o comum. Você vai ver homens. As mulheres geralmente vão estar tratando de assuntos que se referem a mulheres, ou estão lá na cozinha preparando alguma coisa, ou estão conversando, uma fazendo a unha da outra e assim por diante. Já percebeu quando entra no carro? Homens vão no banco da frente, mulheres no banco de trás, sem a divisão de gêneros. E parece algo natural, mas são repetições de padrões. Há muitas evidências, olha só, de que crianças se beneficiam de uma forte identificação com o genitor do mesmo sexo. E isso é especialmente importante para o desenvolvimento. Presta atenção nisso aqui agora. A identificação com o genitor do mesmo sexo por parte do filho é especialmente importante para o desenvolvimento de uma identidade de gênero e orientação sexual clara. Já viu aquela história assim? Ah, mas é menino que anda muito com menina, menina que anda muito com menino. Não vou falar as outras palavras, você vai entender. Hoje, tudo que a gente fala é complexo, né? E talvez faltou esse momento aí. Aí entra o que está escrito ali embaixo. Mas as crianças também precisam de exposição adequada ao responsável e aos irmãos do sexo oposto. Para quê, pastor? Porque se não fizerem isso, podem crescer com medo do sexo oposto ou desprezando o outro. Ou desprezando o outro. Cerca de 85% de nós acabam por se casar com alguém muito semelhante na dinâmica da personalidade ao nosso progenitor do sexo oposto. Damos continuidade ao que ficamos acostumados na infância. Isso é uma declaração de Paul May e Frank Minnick, no livro Livre para Perdoar, Devoções Diárias para uma Criança Adulta, Fruto do Abuso. Ei, já percebeu que, geralmente, nós procuramos sempre alguém com características idênticas ao das nossas mães ou dos nossos pais? No caso das mulheres? Olha o que diz aí, 85% de nós acabam de casar com alguém muito semelhante. Ah, eu vi nessa pessoa algo que eu gostei. Sabe por que você gostou? Porque a referência que você tem é da sua mãe. Por isso que você gostou daquela mulher. E existem comportamentos nela que você se lembra de quem? Da sua mãe. E aí por isso que você gostou. Nossa, ela faz igual. Ai, que legal. E aí nós cometemos talvez um pecado, e eu chamo de pecado mesmo,
é de querer e exigir que a pessoa faça aquilo que nós estamos acostumados, ou como fomos acostumados, pelo nosso pai ou pela nossa mãe. Ah, mas minha mãe fazia assim, ela passava a manteiga no pão dessa forma. Tá bom, amigo, mas ela não é sua mãe. Tua esposa não é sua mãe. Eu acho interessante uma cultura aqui, não sei se isso se prolonga todo o sul do Brasil, mas eu percebo que é daqui, é o marido chamar a esposa de mãe e a esposa chamar o marido de pai. E sempre quando eu ouço isso, que eu entro numa casa e ouço isso, o que vem na minha memória, claro, eu sei que eles estão tratando de forma carinhosa um com o outro, não estou julgando os méritos desse tipo de tratamento, até acho interessante, mas todas as vezes que eu ouço, me vem à memória, poxa, será que esse cara realmente não está sendo um pai para essa mulher? Ou essa mulher não está sendo realmente uma mãe? Ou quem criou esse costume não estava apegado a isso? E aí, queridos, as mágoas sem solução do passado nunca foram resolvidas, apenas reproduzidas e intensificadas. Talvez você viva uma reprodução e uma intensificação daquelas mágoas que não foram solucionadas lá no passado e que precisavam ter sido solucionadas e ficado lá. Você vai ver daqui a pouco exemplos bíblicos disso. Tá aqui, ó. Descendentes de Abraão. Vamos para a Bíblia agora? Mas antes de ir para a Bíblia, volta aqui. Eu vou até, Atinigui, sair aqui para eu ver o pessoal um pouco. Gente, e aí, você já teve alguma situação que teu pai ou tua mãe fez com você, você não gostou, e isso está marcado na sua história, está marcado na sua memória, e talvez você não tenha resolvido essa questão ainda? Eu vi aqui que o Luiz Casarim levantou a mão. Diz aí, Luiz. A questão lá que o marido chama a esposa de mãe e a mãe chama o marido de pai é porque quando a gente chama amor, querida, os filhos começam a chamar também, ô meu amor, ô minha querida. Então a gente chama a mãe para assim servir de modelo para a criança também chamar de mãe. Senão aí a criança começa a chamar pelo nome, não chama mais de mãe nem de pai. Então, por isso que nós, assim, que tem esse costume aqui da gente chamar de mãe para servir de modelo para os filhos. Olha aí, essa informação é nova para mim, não sabia. Obrigado, viu, Luiz? Então, veja, e aí, você já teve alguma situação que não foi resolvida? Teu pai foi um bom pai para você? Tua mãe foi uma boa mãe? O que é bom para você? O que foi bom para você? Talvez você ache que, nossa, meu pai, ele foi um herói, porque ele fez tudo. O que é tudo para você? É o fato dele ter colocado todos os meses mantimento dentro de casa e saído todos os dias para o trabalho? Eu sempre falo que aqui no Brasil nós temos uma referência, nós temos algumas referências que não são legais, por exemplo. Qual é a referência de um trabalhador? O que define uma pessoa trabalhadora? Geralmente, na nossa cultura, é a pessoa que sai de casa muito cedo e chega muito tarde. E o que eu acho interessante é que Salomão, no Salmo 127, ele vai chamar isso aí de inutilidade. Inútil vos será levantar de madrugada e dormir tarde. Colocaram uma pergunta aqui, o Cristóvão, deixa eu ver aqui, como eu faço para buscar mais informações sobre o passado da minha família? Cristóvão, existe um trabalho chamado genograma. Genograma, depois você pesquisa mais sobre isso. É você olhar para o passado da seguinte forma, com sigilo, você começar a fazer ligações para pessoas chaves da família. Tios, irmãos dos pais que ainda são vivos, talvez tios deles. Eu tenho vivos 4 tias da minha mãe.
Minha mãe já está com 70 anos, tem 4 tias vivas. E algumas informações eu ligo e coleto delas. É você coletar informações. Como é que era meu pai? Como é que era o pai de vocês? Mas, claro, de forma sigilosa, Cristóvão, eu diria assim, ó, combine com essa pessoa de que aquela conversa ficará apenas entre vocês. Lembra dos segredos de família? Se a pessoa se sentir insegura de te contar algo, ela não vai liberar aquela informação que você tanto precisava. Há pessoas que levam informações até a morte. E aí, eu sugeriria isso. Tente combinar com essa pessoa de que esse assunto ficaria apenas entre vocês e mais ninguém irá saber. Até porque, Cristóvão, essa informação, ela é para você, não para depois você expor para a família. Beleza? Alguém levantou a mão aqui, o Marco Tolosa? Diz aí. Tá fechado teu microfone. Desculpe. Hã? Bom dia, pastor. Feliz Bom dia. sábado. É extraordinário o que estamos ouvindo ali. Acho muito, muito interessante. Até semana passada também, como o senhor disse, a gente, não sabe, a gente ficou borbulhando, sabe? Aham. E eu particularmente fiquei amando aquilo que Deus está falando através do pastor desse estudo que fez. E é interessante que hoje, acho que pela graça de Deus, o fato, por exemplo, de Deus nos encontrar, né? Ele permite que a gente, nossa mente comece a abrir diante de certas situações, de por que a gente, a vezes, repite certas condutas ou atitudes de nossos pais. Eu lembro, quando criança, meu pai foi um pai trabalhador, né? Foi ausente por questões de um tempo histórico que a gente viveu lá na minha terra. Uhum. E é tempo difícil. Mas sempre foi um pai assim que deu tudo para nós, daquilo que era dentro de suas possibilidades, dentro da nossa realidade social. Mas havia um aspecto dele que particularmente me deixava incomodado e triste, porque além de ser um pai trabalhador, eu lembro que ele fazia nossos brinquedos, ele que fabricava os brinquedos, e isso me marcou profundamente. Isso assim, e quando havia possibilidade ele brincava com nós. Esse é o aspecto positivo dele, mas havia um aspecto negativo dele que a mim particularmente me deixava triste, porque ele tinha um vício, que era o álcool. Uhum. Um dia, depois de haver conhecido Jesus, de haver chegado à igreja adventista, meus olhos começaram a se abrir de uma maneira diferente, a olhar para o meu pai de uma maneira bem diferente. Eu lembro de um sermão do pastor, porque meu desejo era poder conquistar meu pai para Jesus. E ele disse assim, que nós deveríamos, para alcançar alguém, nós também deveríamos mudar nossa atitude. Eu lembro que ele chegou um dia bêbado, e isso eu era jovem já, na igreja, e às vezes a gente tinha que buscar meu pai lá no bar, e isso era totalmente vergonhoso para a gente. Uhum. Intervir na rua com o pai, carregando ele para trazê-lo de casa, em casa. Eu lembro que um dia ele chegou bêbado, e depois de haver escutado aquele sermão, eu disse, não, daqui para frente eu não vou mais confrontar meu pai, porque isso não ajudava em nada, né? E vou ser diferente. Vou fazer aquilo que minha mãe sempre ensinou para nós. Vou ser um filho mais obediente. Eu não vou confrontar ele. Ele chegou bêbado em uma manhã, e o que eu fiz? Eu levei para seu quarto, levei ele a dormir. Depois que ele dormiu e levantou sóbrio, eu lembro que esquentei o almoço, tipo 4 da tarde, e servi almoço para ele, estávamos os dois sozinhos, e eu me sentei em frente dele. E comecei a perguntar, antes de perguntar a vida dele, o que ele fazia, que motivava a fazer isso, Deus me fez impressionar porque algo na história dele, na infância dele, fez que ele agisse dessa maneira, repetisse esse padrão, esse tipo de conduta. Aí sentei em frente dele, claro, por toda a informação que ele teve acerca do amor de Deus, do perdão, da compreensão, de poder levar alguém a... Isso é uma coisa que se a gente não tiver Jesus, não tiver a Bíblia, a gente não faria.
a gente continuaria fazendo o errado, ou agiria de uma abordagem completamente errada. Eu sentei com meu pai e disse: pai, o senhor é um homem que eu admiro. Eu admiro porque o senhor é trabalhador, um senhor dedicado, faz o seu trabalho, é um trabalho assim, é de invejar. E eu fico muito orgulhoso disso. Eu lembro que meu pai, naquele momento, ele não conseguia levantar o rosto para me olhar. E quando eu disse que eu estava orgulhoso dele, pela primeira vez, meu pai olha meus olhos. E ele vê que não estava ali para julgá-lo, mas para mostrar assim amor, e que tentar entendê-lo. E disse: pai, o senhor é um homem que me admira porque é um senhor trabalhador. E eu nunca vou esquecer, eu falei para ele uma palavra que o senhor falou para mim. Quando eu tinha medo de sair de casa para trabalhar, eu tinha medo. E, em realidade, os jovens têm medo de enfrentar o futuro. Isso é uma realidade, e às vezes a gente não se coloca no lugar deles. E a gente, como jovem, a gente tem medo de enfrentar o mundo. Mas naquele momento eu lembro que meu pai disse assim: filho, o trabalho dignifica. E isso me marcou profundamente. E eu disse para o pai: o senhor me falou essa palavra, e a partir daquele momento eu comecei a te admirar mais. Sabe o que aconteceu? Eu não sei o que te leva, pai, a você tomar essa decisão de beber. Logo em seguida, até eu comentei para a Livre, eu escrevi um dia, mandei uma mensagem para ele que eu liberei o perdão para meu pai. E quando saí de casa, interessante aquilo que o senhor falou, daquela bênção, sabe? Antes de sair de casa para vir para o Brasil, isso já quase há 30 anos atrás, eu reuni minha família, meus irmãos, a minha mãe e meu pai. E eu pedi perdão para eles, cada um deles, porque não queria sair de casa sem primeiramente receber o perdão e também dar o perdão para minha família, para meus pais. Uhum. E aí meu pai, depois que a gente se reconciliou, eu lembro que ainda meu pai bebia, mas depois de 7 anos orando por ele aqui no Brasil, meu pai me havia dado a linda notícia que ele tinha deixado de beber. Amém. E ele começou a me respeitar como filho. Porque eu lembro que quando decidi seguir a igreja, ele foi um dos maiores opositores de haver me convertido, de haver começado a estudar a Bíblia. E ele se lembrou daquela conversa que nós tivemos naquela vez. E meu pai começou a agir de maneira diferente. E essa bênção é necessária. E a bênção está, por exemplo, o desejo de a gente mudar esse padrão de comportamento nosso, porque às vezes a gente espera dos outros, mas nós temos que mudar. Uhum. E interessante, até eu tive uma pergunta sábado passado, e o senhor perguntou no início, e eu tinha esquecido disso. Eu vejo, por exemplo, que Deus, de certa maneira, lá no íntimo do ser, há um desejo de restauração, dessa herança que acho que é algo, não digo que é uma questão que talvez seja algo da genética da gente, que Deus colocou lá no fundo do coração nosso, que a gente quer ser restaurado, que a gente quer mudar esses padrões. E esse padrão de a gente passar a bênção para nossos pais, ou de a gente receber a bênção de nossos pais para a gente. E eu vejo que para mim tem sido muito útil haver escutado o Senhor, porque é uma forma de a gente recuperar nossa identidade. O Senhor está falando ali sobre recuperar a identidade. E é isso que eu quero. Muito bem. É isso mesmo. É isso mesmo. E é interessante, Marco, e a todos, a seguinte pergunta. Eu não fiz essa pergunta sábado passado, mas quem é que parou? Quem disse que a bênção deveria deixar de existir? Você já fez essa pergunta? Quando você olha para a Bíblia e você vê séries de pais abençoando filhos, por que essa bênção deixou de existir? Queridos, a bênção deixou de existir simplesmente porque nós deixamos de fazer. Mas não há nenhuma proibição bíblica, não há nenhuma interrupção por parte da Bíblia em dizer assim, a bênção não pode existir mais. Lembra como que Paulo terminava as cartas às igrejas? O que Paulo fazia? Ele abençoava. Entenda, queridos, homens valorosos, nós estamos aqui. Muito bem, Marco. Obrigado pelo seu relato.
Nós estamos aqui para restaurar a identidade pessoal e a identidade bíblica sobre as nossas famílias. Nós precisamos começar de novo a restauração das bênçãos sobre os nossos filhos e as nossas gerações posteriores. Você consegue entender isso? E olhando para vocês agora, antes de reabrir a palestra, você já parou para pensar? Eu não estou aqui fazendo essa palestra para você olhar o seu pai ou a sua mãe de forma negativa, ao contrário. O que eu vou lhe dizer agora é o olhar que nós precisamos ter sobre eles. Você já parou para pensar que o teu pai ou a tua mãe pode ser vítima de alguém? A forma que eles agiram com você, talvez foi a forma que os pais deles agiram com eles simplesmente repetiram. Quando nós falamos sobre questões comportamentais, por exemplo, e o Atini que tem mais autoridade para falar isso do que eu. Geralmente, um abusador, ele foi abusado. Olha a palavra que eu estou te dizendo. Geralmente, não estou dizendo que são todos. Geralmente, um abusador, ele foi abusado. Geralmente, um agressor, ele foi agredido. E a psicologia, a área de estudo de comportamento humano, vai apontar para isso. Ele repete um comportamento. Então pense, queridos, que o teu pai, o Marco ali, ele citou a questão do vício do álcool. E cadê o Cristóvão? Cristóvão e a todos aqui, se você investigar a história da sua família, você vai ver que alguém, se há uma questão, Marco, a respeito do vício do álcool, alguém tinha vício do álcool. Talvez foi o cara que foi o trisavô dele, tinha vício de álcool. O bisavô, o avô, se você investigar e perguntar, você vai descobrir coisa. Ah, pastor, mas é que meu pai, ele passou, tá no terceiro, segundo casamento, ou teve duas ou três mulheres. Escreve o que eu estou te falando, pode perguntar, o teu avô também não foi fiel à tua avó. E se você investigar mais, você vai ver que o teu bisavô tinha mais mulheres. Gente, isso é curioso, isso aí começa a mexer com a sua mente, quando você começa a descobrir sobre a sua família. Vamos voltar lá? Vamos voltar lá, peraí. Estamos já, agora vamos entrar no contexto bíblico, tá? Aqui, ó. Atine, me confirma aí se apareceu o pessoal, viu? Apareceu, pastor. Tá? Pronto. Apareceu. Vamos para a Bíblia? Descendentes de Abraão. Essa história você conhece. Abraão mais Sara, nenhum filho até aquele momento. A Sara, então, oferece sua serva, Agar. Abraão mais Agar, então nasce quem? Ismael. E aí é interessante que naqueles dias, queridos, tudo que pertencia a uma serva era considerado propriedade de sua senhora. Assim, Ismael foi considerado filho de Sara. Por quê? Se pertencia a Agar, Agar pertencia a Sara, Ismael, logo, era filho de Sara. Porém, é claro que isso vem de um relacionamento, o quê? Extraconjugal. E aquilo que sai da função, lembra do sistema disfuncional? Aquilo que sai de funcionamento e passa a ser disfuncional, gera o quê? Problemas. Né? Se o teu carro ali, se a correia dentada do teu carro deixa de funcionar, o que acontece? Ela é disfuncional. Logo, ela provoca o que lá no motor do seu carro? Problemas. Ou para você, né? Daí o teu carro não vai andar. Logo, essa questão de Abraão e Agar trouxe problema. Isso criou guerra entre Sara e Agar, a ponto que, se você ler a história, Agar foge 2 vezes da casa. Uma antes de Ismael nascer e a outra depois do seu nascimento. Por causa dos problemas que foram criados ali. Anos depois, Sara dá à luz a Isaac.
Sara, agora, lembra? Ela quer que Abraão mande Agar e o menino, ó, embora de casa. E aí, aquilo que eu te falei. Inicia-se o primeiro exemplo de um padrão que se repetiria nas gerações subsequentes. Os pais elegeriam favoritos. Ismael é rejeitado emocionalmente por Sara. Lembra quando Sara dá a ideia? Abraão, tem que mandar o menino embora. Ele é rejeitado emocionalmente por Sara. E depois, de forma literal, quando Sara e Abraão colocam Agar e o menino para fora de casa. E aí você conhece a história. Eles vão para o deserto. E sabe o que é interessante? Que Deus, quando Ismael, junto com a mãe, vão para o deserto, saem da casa de Abraão e Sara, Deus profere uma bênção sobre Ismael. Deus profere uma bênção. Se você ler essa história, você vai ver Deus proferindo uma bênção sobre Ismael. Falando de favoritos, tá? Agora a nossa temática vai para aquilo que é favorito. Logo você está vendo aí, ó, Abraão. Abraão com Agar e Ismael. Abraão com Sara e Isaac. E aí Abraão tem o casamento com Quetura depois que Sara morre. Mas dentre esses dois filhos, o que acontece aqui? Um é o preferido. Quem é o preferido da história aí? Isaac. Isaac é o preferido da história. Porque um foi rejeitado. Certo? Quer ver como que isso se repete? Isso aqui, essa imagem aqui, para que vocês saibam, é um genograma. É uma imagem de um genograma, tá? Genograma, para vocês terem ideia, tem até um software chamado genograma, que te ajuda a montar essa árvore familiar de análise, tá? Logo, quando você vai para o favorito, a sua geração, Isaac se casa com quem? Rebeca. Quantos são os filhos? Esaú e Jacó. Quem era o favorito? Isaac começa a favorecer Esaú e Rebeca favorecia Jacó. E aí, olha só, o favoritismo divide a família no meio. Divide a família no meio. Um favoreceu um filho, outro favoreceu o outro. Você conhece o resultado dessa história. E qual foi a confusão ali? O que gerou confusão? Qual foi o motivo da briga? Alguém pode abrir o microfone e falar aí? O que gerou essa briga aí entre Esaú e Jacó? A bênção, não foi? A bênção. A bênção. A bênção gerou confusão a ponto de um irmão fazer o quê? Ameaçar o outro de morte por causa da bênção. Mas um saiu favorecido. Quem sai favorecido? Jacó. E aí, olha só. Jacó, mais Lia, mais Hilda, mais Bila, mais Raquel. Você está vendo o genograma de Jacó aí. Duas mulheres competindo por sua atenção. Mas quem era a esposa favorita de Jacó? Você lembra? Existe até uma piadinha, né? Jacó era analfabeto. Porque ele amava Raquel e não Lia. Né? A preferida de Jacó. Hã? Não dá para ver o genograma. Não dá para ver? Não. Eu não estou vendo. Para mim está aparecendo. Está aparecendo. Tá aparecendo, sim. Então, quem era a favorita de Jacó? Raquel. Logo, se tem um favorito, alguém fica sem atenção nessa história. Junto de Jacó e Raquel, nasce dois filhos, José e Benjamim. Quem é o favorito de Jacó entre José e Benjamim? Ou entre todos os filhos, na verdade? José. Lembra da história? Você sabe dessa história. José era o filho favorito. Você percebeu aqui, ó, vou retornar aqui, ó.
que de Abraão para cá se repetiu um padrão? Alguém era o favorito? Entre Abraão e Sara, Isaac. Entre Isaac e Rebeca, Jacó. Entre Jacó, Lia, Zilpa, Bila e Raquel. E todos esses filhos, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Diná, Gad, Aser, Dan, Naftali, José e Benjamim, saiu um favorito, José. Olha o genograma de Abraão aí, ó. Ei, Abraão. Tá aí, ó. Em cada geração dessa que você viu, um dos filhos teve que deixar a família. De Abraão, Ismael foi forçado a sair por ciúmes de Sara. Entre Isaac, vindo de Isaac, o que sai de casa é Jacó. Medo por sua vida, seu irmão havia ameaçado de morte. Dos filhos de Jacó, José sai de casa. Ciúmes de seus irmãos, a ponto de o venderem como escravo. Está vendo o que a repetição de padrão causa na família? E a ausência do ponto final na história? Cada geração apresenta uma divisão de algum tipo entre os cônjuges, que cria semelhança entre as gerações. Juntaram-se Abraão e Isaac, 2 homens, versus Ismael. Junta-se Isaac e Esaú, versus Rebeca e Jacó. Junta-se Jacó e José contra todos os outros filhos. E você se lembra o relato da história? José vai para o Egito. Interessante que ele é vendido para os próprios parentes, né? Para os descendentes de Ismael. Lembra que aqueles homens que estavam passando ali, aquela caravana, era de ismaelitas. Eram primos. E você lembra do relato quando os irmãos de José relatavam sobre Jacó, dizia que o pai chorava. Veja, o pai estava com todos os outros filhos ali. Mas ele chorava por aquele filho, porque era o filho preferido. Há um padrão anterior na família de Abraão que terminou com Isaac. Sabe qual é o padrão? 2 vezes Abraão mente sobre Sara, dizendo que ela era sua irmã. 2 vezes Abraão mente. E um dia Isaac faz a mesma coisa. Ele mentiu dizendo que Rebeca era sua irmã. Só que aí, quando você vai lá para o capítulo 26 de Gênesis, verso 1 a 11, você percebe que a partir dali não se há relato da descendência de Isaac que tenha feito a mesma coisa. Isaac coloca o ponto final na história. Lembra que eu te falei disso alguns minutos atrás? Queridos, às vezes o que impede nós liberarmos perdão, e lembra que eu falei no início, o perdão não é apenas para os nossos pais, ao contrário, o perdão é para nós. E há muitas pessoas que carregam ou sofrem amarguras por não ter liberado perdão para os seus pais ainda. Por não ter se livrado do passado. Você não se livra da história e da origem, mas você se livra das mágoas do passado. De que forma? Elas deixarão de existir? Não. Elas estão registradas na história, mas é aquela doença que, ao ser tratada, a medicina dá segurança de que os seus sintomas não retornarão mais a nos atingir. Mas há uma dificuldade, porque às vezes nós negamos o nosso passado. Nós negamos que qualquer ferida já ocorreu. Não, meu pai e minha mãe, ou a minha vida foi a melhor possível. E você sabe que não foi. Às vezes nós damos desculpas por nossos pais. Não, meu pai fez isso porque ele estava cansado, estressado, passando por problemas, etc. Às vezes nós colocamos a culpa em nós mesmos. Não, eu merecia, eu fiz por merecer, e etc. Se meu pai não tivesse feito aquilo, eu não era o que eu sou hoje e tal. Às vezes nós concedemos um perdão superficial. Não, está tudo certo. E você sabe que não está. E às vezes nós atacamos aqueles que sugerem que precisamos perdoar. Porque falar de problemas traz dificuldades quando nós estamos dispostos a negar o passado. Mas aí
Como é que acontece o processo de cura e perdão? É quando eu penso em mim mesmo, para que eu possa perdoar a mim mesmo, reconhecendo a ferida, ela existe, até porque você carrega cicatrizes do seu passado, da sua infância, da sua convivência. Quando você identifica as emoções envolvidas, comece a lembrar daqueles momentos ruins da sua infância, daqueles momentos ruins que você teve com seu pai e sua mãe, e você vai ver as emoções que vai gerar em você. Mas a gente precisa identificar essas emoções, porque isso impulsiona a gente à busca pela cura e pelo perdão. Quando estamos com dor, nós procuramos um remédio, porque nós queremos que pare de doer. Com perdão, deve ser da mesma forma. Ao expressar os nossos sentimentos, aquela história que homem não chora, isso é história de homem que carrega uma série de problemas e não quer se mostrar frágil, sendo que ele não passa de uma casca de ovo, carregando uma pedra dentro. Defina limites para se proteger. E a última coisa, cancele a dívida. Perdoar é como um banco, quando você recebe um cancelamento de dívida por parte de um banco. Se o banco declara que a dívida está cancelada, ele não retornará mais a lembrar você daquela dívida. E aquilo será apagado. Lembra do que Deus faz com os nossos pecados? Quando nos perdoa, ele lança nas profundezas do mar, onde ninguém pode acessar. E nem ele tem interesse de acessar. Uma das últimas coisas que eu te digo: você e seus pais podem ter sido parceiros no crime, em perpetuar a dinâmica familiar nociva, mas você precisa aceitar a responsabilidade pela maneira que pode ter contribuído para a sua própria dor e depois aprender a perdoar a si mesmo e ir em frente. Se não te curares do que te causou dor, olha o que acontece aí, queridos. Irás ferir quem nunca te magoou. Lembra quando o avô gritava lá, inútil? O pai chamava você de estúpido. Mas ali há uma barreira. E essa barreira aqui é quando você coloca o ponto final na história. Não é porque o seu pai ou sua mãe foi assim que você precisa ser. Não é porque o seu pai e sua mãe disse tal coisa que você precisa dizer. Não é porque o teu pai e a tua mãe exigiu de você algo que você precisa exigir da próxima geração. Então, cura a sua dor. Cura aquilo que te traz dor. Busque a cura. Mas não permita ferir aquele que nunca te magoou. Que Deus abençoe cada um de vocês. E vocês possam ter a vida transformada no nome do Senhor Jesus. Espero ter contribuído a ti, Libre. Pastor, essa mensagem ela é tão importante. Eu só ouvindo o pastor aqui, refletindo, pensando e até tentando relembrar coisas do meu passado, da minha história, né? E eu até estava lendo aqui agora há pouco, coloquei ali no chat ali para o pessoal, há um capítulo do Mente, Caráter e Personalidade que fala sobre hereditariedade. E esse capítulo ele é muito interessante, porque tem muito a ver com, aliás, tudo a ver com o que o pastor falou, e a Ellen White ela deixa claro que existe sim a hereditariedade e que os padrões, eles muitas vezes são repetidos. Essa última imagem que o pastor colocou aí, eu até tirei foto aqui, eu quero postar essa imagem, que é a imagem, né, da reprodução, mas em algum momento alguém escolhe quebrar o padrão. Alguém está determinado a quebrar a maldição. Exatamente. Né? E eu creio que esse quebrar a maldição, quebrar o padrão, está intimamente ligado com o perdão. Eu até diria, pastor, que o perdão é a marreta que quebra os grilhões. Tá? Muito bem, obrigado a ti, Libre. Obrigado por essa Perdão é essa marreta que quebra os grilhões. E aí, pastor, só contribuindo, eu digo assim, qual é a dificuldade de muitos de nós?
e de muitos homens é a falta de conhecimento. A pessoa, quando ela não tem conhecimento, né, quando ela não para estudar determinados assuntos, ela simplesmente vai reproduzindo e ela acha que ela nasceu daquela forma. Ela acha que aquilo é nato dela, né? Eu sempre digo para algumas pessoas com quem eu converso, ninguém nasce mentiroso, ninguém nasce com, né? A gente vai vendo, porque a gente vê, a gente ouve, e aquilo vai internalizando, né, nas nossas memórias, e à medida que a gente vai vivendo, a gente vai puxando dessas memórias, né, a nossa forma de ver o mundo. Então, eu vejo o mundo a partir das minhas memórias. Uhum. Às vezes eu penso que essa forma de ver o mundo é a única forma, e não é, né? Existem outras formas, e existe a forma bíblica de se ver e de se viver. Então, nós precisamos realmente, pastor, nós precisamos muito aprender a quebrar padrões e gerar perdão, né? O Marco colocou aqui, e nós tivemos aqui já, pastor, alguns homens que deram testemunhos aqui. Inclusive estão gravados. Eu me lembro do testemunho do Túlio, por exemplo, né? O Túlio deu um testemunho aqui, e eu vou depois colocar o link do testemunho do Túlio aqui, para vocês relembrarem. Faz um tempo, né, Túlio? Mas o Túlio colocou um testemunho aqui sobre o que ele viveu com o pai, e depois a liberação de perdão. Não sei se o Túlio está por aqui, se ele tiver, e só dar para dizer o quanto foi importante a liberação de perdão, porque isso é transformador, gente. Isso é, né? E o Túlio colocou ali que em algum momento ele liberou o perdão, e essa liberação de perdão criou destruiu as correntes, né? E ele recebeu cura. O pai recebeu, mas ele recebeu também. Então, muito obrigado, pastor, mais uma vez, né? O Marco queria falar. Marco, vou dar só um minutinho para falar, para a gente poder finalizar aqui, porque já é 7 horas. Antes do Marco falar, perdão, Marco, o César, o Hélio César colocou aqui uma pergunta. Não existe o risco, Arquímedes, de cair no vitimismo? Existe, Hélio, existe. E o risco é grande. E sabe qual é o problema desse risco? É a gente ficar na autocomiseração. É se autocomiserar. O que é isso? Mas coitado de mim. É você ter aquele pensamento, eu sempre vou ser dessa forma, porque meus pais foram, e etc. Assim eu fui criado. Amigo, não é porque tu foi criado na miséria e pelas dificuldades financeiras do pai que você vai continuar na miséria, pô, e criar a tua família na miséria. Você precisa mudar, meu. É outra vida, é outra família. Eu preciso aprender com os erros do passado, dos meus pais, e aplicar não os erros do passado, mas aplicar os acertos agora. E procurar acertar. Desculpa, Marco. Por exemplo, que é mais fácil, né, pastor? É mais fácil o vitimismo do que resolver um problema. Exatamente. O vitimismo, de alguma forma, é uma forma de você mascarar o teu desejo de permanecer como está. É negar, é aquela negação da situação. Fala aí, Marco. Tem que ligar o seu áudio, Marco. O microfone aí. Não acostumado com essa tecnologia. Viu, pastor, Ate Livre e queridos amigos, irmãos, eu vejo um assunto que até o Ate Livre tocou ali, sozinho nós não podemos fazer essa obra. E isso é importante nós entender isso, porque quando a gente não procura a fonte, não procura a pessoa que pode nos ajudar, nós caímos justamente naquilo que o senhor comentou, autocomiseração no vitimismo, e não há equilíbrio. O Ate Livre falou sobre, nós temos a palavra de Deus, que ele mostra várias referências de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus e a graça de Deus. Eu acredito que um dos maiores exemplos que nós temos de resiliência e que passou por situações muito difíceis e que teve a capacidade de amar e perdoar foi o próprio Jesus. E ele é nossa maior referência nisso.
porque ele liberava o perdão para nós que oferimos. Ele teria todo motivo para ser uma pessoa diferente. Ele é Deus, nós sabemos disso. Mas Jesus é nosso maior exemplo disso. Ele nos ensinou a amar e a perdoar. E aí que está o ponto de equilíbrio. O equilíbrio está nisso, porque nós podemos ter toda a intenção, todo o desejo de mudar. Assim, a graça de Cristo, sem o poder dele, nós não podemos fazer absolutamente nada. Eu não queria que passasse de lado, assim, sem colocar Jesus no centro dessa mudança, dessa restauração. Jesus é a maior motivação de nossa mudança. Como ele vivia, nós também podemos viver, amando, perdoando, e sendo também um conduto de restauração para a vida de outras pessoas. E ele me deu uma família aqui, e uma família que, assim, é um presente que Deus me deu. Para não fazer como fizeram meus avós, meus bisavós, mas podemos fazer diferente se Jesus fosse o centro, se ele for o centro de nossa família, ou o centro de nossa vida também. Eu queria colocar isso como contribuição. E um livro que chegou às minhas mãos há 14 anos atrás, pelo pastor David Reiner, que se chama Santos e Pecadores, de Gerald Wheeler, não sei se está bem pronunciado ou não. Ele faz um relato, uma análise interessante da vida de nossos patriarcas, de personagens bíblicos. Ele mostrava a parte má deles, mas também mostrava como Deus foi restaurando a vida dessas pessoas. E isso nós encontramos na Bíblia também, bem claro na Bíblia. E este livro foi um livro que me ajudou muito nessas questões de restaurar, mudar, e que nós também podemos fazer um conduto de restauração na vida de outras pessoas. Podemos também estender essa bênção para outras pessoas. Por isso que dizia para o Livre, o ministério dos homens, que bom, que pensam que agora é um ministério, e que possa alcançar muitas pessoas. E a mim me está alcançando, me está ajudando muito isso, esse encontro que estamos tendo aqui cada sábado. Obrigado, Casarim, porque foi o Casarim que me convidou. Deus é louvado por isso. Obrigado, querido. Deus abençoe você. Valeu, Marco. Atilibre. Pode falar, pastor. Atilibre, eu preciso de 30 segundos, Atilibre. Fala, Ari. Atilibre, Atilibre, só queria falar o seguinte, tu conhece aqui, nós somos uma família de nove irmãos, e eu procurei, pelo nosso passado, como foi uma vida de agressão do pai, e a fuga da mãe de casa com 6 filhos dos 9. Bom, eu decidi viver uma negação daquilo que eu vi do meu pai. E até teve um momento na vida também que eu liberei o perdão, como os irmãos falaram, mas eu vejo hoje ainda como os meus irmãos sofrem, aqueles que não perdoaram, não liberaram perdão, o rancor que eles transmitem quando lembram do passado. E Deus fez com que eu quando lembro do passado, eu lembro das coisas boas. Coisas boas que aconteceram, as pessoas que nos amaram, as pessoas que nos abraçaram, que nos acolheram e que transformaram a nossa vida. E eu não consegui falar no início ali, irmãos, orem pelo nós tivemos agora, no último final de semana, o ECC aqui do IACS. E pessoas que deram testemunhos precisam de transformação na vida. E nós teremos o reencontro agora, nós vamos oferecer o estudo para aqueles que quiserem iniciar. Então, orem também pelo ECC aqui do IACS, tá? Um abraço a todos. E que bênção, pastor. Que bênção foi no sábado passado, lá no ECC, a gente estava acompanhando e hoje aqui complementando. Que bênção maravilhosa. Que Deus abençoe ricamente a você, seu ministério, a Atilibre, o teu ministério e a todos que participam aqui. Um grande abraço e uma bênção nesse santo sábado aí também. Amém. Obrigado, Ari. Obrigado pelas suas palavras. Que Deus abençoe você, meu amigo. Pastorzão, ore por nós, ore e lembre que a mensagem aqui está gravada, vai ser disponibilizada na sequência. Esse é o tipo de mensagem que a gente precisa estar repassando para os nossos amigos, é uma mensagem profunda. E estude essa mensagem e, de repente, reproduza isso aí na sua igreja, com o seu ministério, o Ministério dos Homens aí na sua cidade, na sua igreja, para os homens da sua igreja, vai ser uma bênção também, tá? O pastor está nos dando a dica aí de mais um livro. Tá? Eu vou postar lá a imagem depois no grupo, para você ter detalhes aqui. Fala, interessante que o autor usa a Bíblia, o genograma, eu tirei daqui, quando ele faz a análise,
é importantíssimo, viu? E, gente, procure o que precisa ser colocado o ponto final na história e coloque o ponto final na história, tá? Eu relatei para vocês, fui criado sem pai, 30 anos. Quando eu tinha 30 anos, eu procurei meu pai para que ele me registrasse como filho. Algumas pessoas, quando eu conto isso, dizem assim a Tilly, eu não teria procurado. Sabe por que eu procurei? Porque todas as vezes que eu olhava para o meu RG, estava só o nome da minha mãe. Então, hoje, eu acabei, tem 15 dias que ficou pronto o meu novo RG com o nome do meu pai. Acabou, irmãos. Eu tenho pai agora. Quando eu olho para o RG, nome do pai, fulano de tal. Deixou de ser aquele não declarado que vinha nos documentos. Eu coloquei o ponto final na história e estou muito feliz. Obrigado a Ting pela oportunidade, obrigado a cada um de vocês. Vamos orar agora? Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela manhã que nós tivemos. Obrigado por nos dar sabedoria, entendimento, obrigado por nos dar a oportunidade de liberarmos perdão e assim também sermos perdoados. Até porque a sua palavra diz, quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós dizemos, Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, ou os nossos devedores. Quem sabe, Deus, os nossos pais e as nossas mães acumularam grandes dívidas conosco. E chegou o momento de nós perdoarmos os nossos devedores. E assim sermos perdoados, ó Pai. Esteja com cada homem aqui deste grupo, com suas famílias, com os seus desafios, encorajando eles a enfrentarem o problema face a face e resolverem da melhor forma possível. Que a tua bênção e a tua misericórdia possam nos acompanhar a partir de hoje e por todas as nossas gerações, até a volta do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, ó Pai. Amém. Obrigado, pastor Lucas, mais uma vez pela parceria. O pastor vai voltar outras vezes aqui, com certeza, com outros temas maravilhosos. Cada homem que esteve aqui desde o início e ficou até o final, que Deus abençoe você ricamente. Você tenha um sábado feliz na presença de Deus. Até semana que vem, amigos. Estaremos aqui novamente. Deus abençoe a todos. Feliz sábado. Feliz sábado! Feliz sábado a todos!